estação ferroviária que vai triplicar a capacidade de descarga diária e melhorar o trânsito na cidade com a redução das interferências das linhas férreas. Além disso, a Portos do Paraná tem a melhor gestão portuária do país pela 5ª vez seguida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Saiba mais em portosdoparaná.br.gov.br. Somos o BRDE e temos orgulho da nossa história e do futuro que estamos criando. Mais do que oferecer financiamentos, oferecemos apoio. Apoio para projetos em diferentes segmentos e para empresas de todos os portes. Somos o banco que mais repassa recursos para a inovação no país. Um banco que gera emprego, renda e soluções para toda a região sul. O banco que está sempre um passo à frente é o mesmo que está sempre ao seu lado. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 12:12. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Buenas Mundo! Então chegamos com a Pura Vida Acontecendo, hoje iniciando um pouquinho mais tarde, esperando o horário eleitoral passar e abrindo caminhos para sintonizarmos então o céu da semana através da astrologia e dos oráculos que eu compartilho com vocês todas as quartas-feiras aqui na Rádio Cultura.arte ao meio-dia. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga e taróloga, e hoje venho falar com vocês sobre alguns insights dessa semana de lua cheia na maior intensidade, e eu quero saber como é que vocês estão sentindo essa intensidade no ar. Sabe qual que é a sensação daqui e das pessoas com as quais eu tenho compartilhado, atendido? A sensação é que essa semana, por esses dias, estamos num grande caldeirão borbulhante, num processo alquímico onde parece que todas as áreas da nossa vida de alguma forma estão sendo mexidas. Seja uma questão de saúde, seja uma questão de relacionamento, seja uma questão no trabalho, tem aquela sensação permeando de que mudanças estão vindo. Então, esse é o nosso terceiro programa Pura Vida Acontecendo aqui na Rádio Cultura.arte. E se vocês já vêm acompanhando, seja nas redes sociais ou através da rádio, vocês vão lembrar que a gente está falando sobre esse tema, porque iniciamos com eclipses 2 semanas atrás. Semana passada falamos já sobre esses efeitos pré-lua cheia, o que acontece ali entre um eclipse e outro. E todas essas movimentações, elas nunca são isoladas, elas não acontecem sozinhas. Não é só a fase lunar, não é só a posição do Sol. Então, a gente vai sentindo essa intensidade gradativamente, porque existe toda uma combinação, uma conversa, todos esses aspectos. E vocês já perceberam que a primeira forma da gente se conectar com o céu, que faz parte da natureza, quando a gente fala do céu astrológico, a gente não está falando de horóscopo, a gente está falando de se conectar com movimentos sutis, de perceber como é que as coisas estão. Como é que está o astral dessa semana? Como é que você está se sentindo diante disso? Então, essa primeira forma da gente sair da caixinha do automatismo é se respondendo com sinceridade como nós estamos nos sentindo. E eu costumo brincar que não é aquele responder oi, tudo bem, igual quando você encontra alguém no elevador ou alguém no corredor do trabalho. Não é só aquele tudo bem superficial, automático. E também não é um lugar para que a gente fique buscando
aquela dificuldade ou aquela reclamação, buscando um espaço para reclamar de algo, será que eu estou bem mesmo? Não é nesse sentido, mas para que a gente possa sentir todas as possibilidades de como é que você está se sentindo, se percebendo, como é que você acordou, como você dormiu, o que seu corpo está precisando. Então, isso é um ponto muito interessante para a gente começar essa conversa do nosso encontro de pura vida acontecendo hoje, porque começa com estamos vivos, né? Estamos vivos, mas sabemos o que queremos? Estamos vivos, mas sabemos dizer o que sentimos? Ou é sempre uma coisa que é deixada para lá, é deixada para que o outro responda pela gente? Porque numa semana de lua cheia, o que acontece toda lua cheia? O Sol está aqui numa posição, temos a posição da Terra e a Lua está no lado oposto. Então, essa frequência que trabalha e trata as questões emocionais, ela está se opondo à consciência. E quando essa frequência lunar, essa lua cheia, que tem tantos mitos e histórias e também superstições em relação aos acontecimentos da lua cheia, porque a maré sobe e as coisas que estão de alguma forma escondidas começam a vir para a superfície, o mesmo acontece no campo sutil, no nosso processo emocional. Então, numa semana de lua cheia, que coletivamente transbordamos as nossas emoções, a gente pode conversar sobre esses conflitos que costumam vir à tona. Muitas vezes, não é só durante essa fase que a gente percebe, a gente vai percebendo uns dias antes, afinal de contas, essa lua cheia inicia amanhã, mas a gente tem essa oportunidade de começar a enxergar, tá, eu tô com esse desafio aqui, as coisas ficaram mais intensas nessa situação. Eu achava que eu estava tendo consciência desse assunto, dessa área ou dessa relação aqui, e de repente eu preciso reprogramar isso, porque tem algo me incomodando. Então, tudo aquilo que de alguma forma já estava chegando num nível de consciência, já estava sendo olhado e trabalhado, ao longo desses dias, ficam superativados, ficam exagerados, ficam ainda mais vistos. Então, o que você vem sentindo, de repente, não precisa ou nem foi ainda dito, não foi expressado, não foi respondido como um sentimento, mas de repente essa ansiedade que está aí silenciosa e trazendo aquele cansaço no final do dia, tem um porquê mais profundo. De repente, você já está aí na terapia elaborando esses conteúdos, já está conversando com pessoas com as quais você tem intimidade para dar nome para esses processos, mas os desafios nas relações, né? Quando eu fiz a chamada do nosso programa hoje, eu falei sobre essa semana de intensidade, aonde os desafios e conflitos iminentes nas relações podem se projetar. Isso significa que durante o período de 13 a 20 de outubro, que é essa nossa semana em particular, a gente vai observar para trazer um cuidado extra para não passar do ponto. Porque se estamos aí fervendo este caldeirão, a gente precisa cuidar muito bem com essa grande oportunidade de estar fazendo aí um preparo. Algo vai sair dessas mudanças, dessas conversas, dessas liberações, para a gente rever algo muito interessante aqui, que é de alguma forma o meu convite para vocês, observando esse céu astrológico e desdobrando as cartitas que a gente conversa ao final, que é o oráculo, né? Então, o meu convite aqui é para que a gente, eu, você, todos nós, nosso entorno, reveja como estamos contando a nossa história. Como assim contando a nossa história? Bom, hoje em dia, né, se a gente for falar disso, existem inúmeras técnicas
inúmeros tipos de storytelling pra gente criar uma forma atrativa de contar as histórias, mas não é sobre isso que eu tô falando, não. O que eu tô falando, o que eu tô convidando vocês aqui a refletir é como vocês permitem que contem a sua história. Como é que vocês sabem se essa história de vida que você conta, eu fui assim, eu cresci assim, que eu brinco também falando do complexo de Gabriela, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. Como é que essa história tá interferindo ou auxiliando, tá curando ou tá ferindo os processos de vida agora? Sabe aquelas qualidades ou defeitos que você sempre acreditou que eram seus, porque você cresceu ouvindo isso? Porque te disseram que você era assim? E aí você passa a contar a sua história a partir dessa narrativa? Então, se a gente cresce falando ou acreditando naquilo que a gente ouve, fulana é assim, briguenta. Fulano, ele sempre foi tão bonzinho, ele não se importa com isso. Fulana, ela não gosta de conflito, por isso ela faz assim. Ou você fala muito alto, ou você chama muito atenção, ou você parece isso, ou você parece aquilo. Então, essas informações que vão sendo introjetadas, absorvidas de forma, muitas vezes, na maioria das vezes, inconsciente, como uma esponja, a gente vai assumindo papéis, qualidades, defeitos, personalidades ao longo da vida, para quando a gente chega neste protótipo de adulto e acha que entendeu muita coisa da vida, a gente assume aquele personagem, compra aquela história. E muito fácil é a gente comprar a história que nos coloca num papel de vítima, de coitado, de fracassado, de alguém que não tem nada de bom ou de melhor para oferecer. Então é melhor seguir a programação, seguir o script, seguir aquilo que já falaram que você era, e aí você já está na caixinha. Então para que se incomodar? Isso pode acontecer de diversas formas. Tanto daquela ideia de que você tem que bancar algo grandioso, de que você tem que ser a pessoa empoderada, que você tem que assumir as rédeas de tudo, que aquilo ali nunca pode ser pesado, tão pesado para você deixar e desistir, quanto aquele outro extremo de que não se há força para nada, porque foi-se ensinado a acreditar nisso. Então, por que a gente fala sobre autoconhecimento e a gente tem essa oportunidade de olhar para esses temas quando a gente está fazendo uma leitura dos aspectos astrológicos ali no céu? Porque sempre vai trazer essa responsabilidade para a gente rever as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quando a gente começa a se conhecer e a entender qual é o propósito de cada dinâmica na nossa vida, quais são os aprendizados de situações que já aconteceram, que estão acontecendo ou que você deseja que estejam por vir, a gente percebe que nem os seus pais, nem os seus amigos, nem os seus companheiros de trabalho, nem sua esposa, seu marido, seus filhos, ninguém pode ou deveria ter maior autoridade para conhecer, para descrever a sua história quando você conhece bem qual é. E esse conhecer bem qual é, ele é uma questão de perspectiva, de como é que a gente escolhe realmente. Não mudamos os fatos, não mudamos a maldade que existe no mundo, não mudamos o fato das pessoas terem níveis de consciência e de intenção muito diferentes, não mudamos o inevitável. Mas aquela ideia de que nós mudamos sim a nossa percepção e escolhemos sim, com o tantinho de livre-arbítrio que a gente tem, escolhemos sim o que fazer com essas informações,
é extremamente verdadeiro na prática. Então, quando a gente passa a se conhecer gradativamente, a gente vai trazendo essa autoridade para escolher como é que a gente vai contar as histórias pelas quais passamos na nossa vida. Então, essa outra perspectiva, essa forma cuidadosa de olhar para o nosso histórico, para olhar para nós como protagonistas ou personagens de histórias, faz toda a diferença. Porque aí se tem um filme que vai nos emocionando assistir de novo e de novo e de novo, e não precisa ser uma super produção cinematográfica, não precisa ser uma coisa surreal e exótica. Para algumas pessoas pode até ser. Para algumas pessoas pode até ser que seja, né? Mas o real motivo de assistir esse filme de novo e de novo é porque a cada desafio, a cada aprendizado da nossa história, a gente passa a ter essa experiência de olhar para a nossa vida como esse grande filme e passar a fazer interpretações e aprofundar e olhar de novo para aquelas histórias, não para deixar mais complexo, conflituoso, tumultuado, mas para passar para admirar, para trazer essa percepção de que sempre tem algo que pode ser revisto ou vivido de uma forma diferente, de uma nova forma. E aquilo nos trazer esse combustível, essa energia, esse axé, essa força que faz com que nós estejamos dentro dessa experiência se propondo a amar aquilo que você é. Se propondo a amar o lugar de onde você saiu para estar onde você está, do lugar onde você está para onde você quer chegar. Então essa proposta de aprender a amar essa existência não é só sobre o papel que você ocupa, a história que te contaram sobre você, a forma como você se descreve, o que você acha que você faz ou deixa de fazer. A proposta é realmente perceber a sua existência individualmente sob essa perspectiva de quem está vivendo. Por isso, para tudo a gente fala sobre a pura vida acontecendo. Então, a pura vida acontecendo não é somente quando estamos nesses lugares brilhantes de êxtase, de alegria, de felicidade, de realização, porque as coisas estão saindo como previsto, porque o céu está conspirando a favor do meu destino. Isso é muito superficial e temporário. Esses momentos são ótimos quando eles acontecem na nossa vida e a gente realmente precisa do quê? De preparação para desfrutá-los. Então, mesmo quando estamos em situações que não consideramos as melhores para a nossa existência, ainda assim é um caminho que nos fortalece para que quando chegue uma oitava superior daquela dinâmica, para que quando chegue uma outra dimensão de compreensão, uma nova realização, aquela situação nos encontre com o nosso ori, com a nossa cabeça, com a nossa consciência, preparados para ser entregue. Então essa é a dinâmica que a gente tem a oportunidade de perceber e de trazer a consciência durante essa semana. Entender qual é a perspectiva que você está contando sobre você mesmo, às vezes para você. Contando essa história na sua cabeça, não precisa ser para os outros. Às vezes você está contando para você mesmo. E entender que esse é um exercício constante e diário. Para quê? A gente vai ficar exercitando essa voz interna para que a gente perca algumas ilusões. E perder a ilusão significa liberar a nossa presença, a nossa energia de algumas distrações. Então, muitas vezes, quando a gente está contando as histórias sob a perspectiva
de outras pessoas ou sobre como nós nos identificamos e acabamos projetando as nossas opiniões e absorvemos aquela visão de mundo, aquela crença, aquela ideia, aquela ideologia, a gente não consegue perceber o quanto a gente perde de energia, ou seja, a gente se ausenta da nossa presença para conseguir sustentar aquilo, porque eu acredito tanto que se eu precisar abrir mão de ser quem eu sou, eu continuo falando e narrando aquela história. E esse é um grande adoecimento coletivo que vem acontecendo, principalmente aqui do nosso lado ocidental, porque a gente vai criando essas distrações, vai comprando e vendendo uma série de distrações de como é que você tem que ser, de dicas e de soluções e de métodos para que você seja exatamente aquilo que você deveria ser e não é. Então, essa ideia de ser outra coisa que não é você não tem nada a ver com se aprimorar, com se melhorar, com buscar se lapidar, com buscar conhecimento, com ir realmente para frente no seu processo evolutivo, seja lá o que você escolheu fazer. Mas tem a ver com essa ideia de que nós nascemos estragados, errados, e a gente precisa amadurecer de um jeito que a gente se encaixe e caiba em lugares aonde foram desenhados para estarmos. E essa é uma grande doença, né? Essa é a doença da normose, essa é a ideia de que aquilo tudo que se expressa de forma mais criativa ou um pouco diferente ou numa linha mais menos compreendida, na verdade, mais livre, tudo isso está errado, tudo isso deve ser diagnosticado, deve ser encaixado, deve ser direcionado para um ponto que seja mais fácil para os outros lidarem. Então, esses dias eu até assisti um filme ali no Netflix, em português, chama Feios. E é um filme assim para assistir em família, assistir com os meus filhos que já são maiorzinhos, e a ideia ali do que acontece, né, trazendo como indicação dentro desse assunto, é essa programação vigente e essa manipulação para que a gente acredite que tudo aquilo que é natural, aquilo que a gente veio desenvolver e ser, é algo que precise ser erradicado, que precise de uma interferência, que precise ir para um outro lugar. Então, se separam grupos dos perfeitos e dos feios, né? Daqueles que ainda não vivenciaram a ideia de perfeição e aqueles que ainda vão viver. E ali dentro dessa narrativa tem muitas situações similares à nossa realidade coletiva hoje, aos nossos grupos, né, que vão buscando atingir um determinado nível de perfeição sem perceber que esse estado de perfeição que vai se buscando nas relações, no trabalho, na aparência, na saúde, ele é um lugar tão artificial que ele nos esvazia daquele conteúdo, daquela energia primordial para que a gente realize realmente os nossos processos evolutivos e os nossos aprendizados aqui. Então, para que a gente acredite que o natural é errado, tem muita interferência, tanto emocional e principalmente emocional, ou seja, de dentro para dentro, daquilo que a gente vai criando e contando e narrando para a gente mesmo. E isso vai direcionando tudo para ficar um jogo de aparências, né? Então, a lua cheia, dentro desse contexto, ela está entrando na qualidade do signo de Áries a partir de amanhã. E durante esses dias, a questão é que esses temas, eles podem não se refletir de forma consciente, mas vir transbordar como determinados conflitos. Por quê? Porque a maioria está de saco cheio de uma série de situações, de saco cheio de seguir o script, de seguir situações que não se acredita. Então, ao mesmo tempo que se está de saco cheio de fazer de um determinado jeito que não condiz com aquilo que acredita, também morre de medo de liberar esse lugar, de sair dessa cadeirinha, de abandonar a situação, de cortar, de lidar, de enfrentar. Então, sabemos e falamos sobre
a ideia de que sim, tudo tem seu preço, né? Tudo tem consequência, mas a gente precisa cada vez mais, durante esses trânsitos mais intensos astrologicamente falando, entender que ou a gente faz esse papel de criar um discernimento para escolher o que faz sentido, o que funciona, testar, avaliar, mediar determinadas situações, lidar com elas, estabelecendo limites, ou a vida vai fazendo isso de uma forma muito mais, que é a palavra da semana, intensa. E assim a gente vai deixando de lado a única energia, que também é a única vibração, é a única frequência, é a única força capaz de levar todos os nossos tipos de desafios para uma nova compreensão. E quando a gente fala de uma nova compreensão, a gente fala da mesma situação ali numa oitava superior, isso sendo compreendido, visto com uma certa distância. E qual é essa força tão falada, tão banalizada e tão romantizada que nos auxilia a dar saltos quânticos na vida? É o amor. E aí, quando a gente fala de amor, a gente já vai também ouvindo e percebendo essa informação de acordo com aquilo que a gente foi ensinado, que a gente entende, de acordo com a nossa disponibilidade ou capacidade de amar e ser amado, o que a gente entende disso. O amor aqui, quando a gente fala sobre fazer as coisas com amor, de se tratar com amor, o amor como uma energia e como uma força viva, que a gente deposita energeticamente naquilo que a gente faz e naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer ver crescer. Então, nas nossas escolhas, na forma como a gente se trata, como tratamos as nossas condutas e como tratamos aos outros, essa é a única tarefinha, por isso a mais difícil de ser compreendida humanamente, para a gente colocar em prática. Porque tudo que é desafio e obstáculo, se a gente parar para pensar, ou para sentir melhor, é um desafio e um obstáculo ao nosso entendimento de amor, ao nosso entendimento. Aqui eu não estou falando de carinho ou de uma forma romântica de lidar com as coisas, mas é de uma força, e uma força muito espiritual. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando da nossa capacidade de conseguir fazer as coisas nesse caminho, nessa visão, nessa perspectiva mais reta. Reta é papo reto, é papo que você fala por amor, você resolve a situação e fim. Por amor você entende que a verdade é tal coisa e você vai precisar lidar com aquilo. Por amor você faz o que tem que ser feito. Por amor você cria os seus filhos, você constrói relações, você faz projetos. Então é uma coisa muito prática, mas a gente não tem esse tipo de educação e de perspectiva, de percepção. Então essa tarefinha tão difícil de ser colocada em prática, ela se esbarra num monte de crenças de como a gente deveria ser, de como a gente precisa se encaixar, de como a gente precisa pertencer. Então todos os desafios e obstáculos, eles vão se acumulando, porque essa energia ela é tão poderosa que tudo aquilo que vai se colocando à frente dela, ela faz com que a gente olhe, com que a gente assuma de alguma forma aquilo que está vindo, até que aquilo seja resolvido por amor. Nem que seja por amor a você mesmo. Então, porque convenhamos também, né? É muito fácil as pessoas se colocarem ali numa situação de descrever o amor próprio, por exemplo, como um momento onde a pessoa está se sentindo muito empoderada, muito rainha da autoestima, muito rei da autoestima, cuidando dessa ideia de amor próprio, quando a pessoa se machucou, se feriu emocionalmente, saiu de um relacionamento, saiu de um trabalho, saiu de algum lugar onde ela se sentia muito diminuída. E às vezes aquela força ela vem, né?
e hoje em dia a gente vê bastante conteúdo sobre isso, pessoas falando sobre amor próprio, sobre o autocuidado, mas de uma forma ainda de perceber realmente que aquilo ali é temporário e aquilo precisa ser trabalhado para além do agora eu terminei o relacionamento e agora eu vou me amar, porque isso vai durar até o próximo chegar. Agora eu saí desse trabalho, eu vou me valorizar, eu vou fazer as minhas coisas. Isso vai durar até a primeira dificuldade que você tiver para colocar essas coisas em prática. Então, vai além da gente querer aparecer, aparentar, estar bem resolvido com determinadas situações. Muitas vezes a gente vai fazer escolhas por amor que ninguém vai entender. E vão achar que você está muito mal por ter feito ou por ter escolhido aquele caminho. Eu tenho vários exemplos na minha vida onde as pessoas acharam que determinadas coisas que aconteceram foram muito ruins para mim. Porque coitada, né? Por que isso? Porque olha aquilo. E nossa, fez essa escolha, mas que difícil. E eu tava felizona. E não precisava que ninguém estivesse sabendo do quão feliz eu tava com aquela escolha, com aquele direcionamento, com aquele acontecimento. Por quê? Foram situações que aconteceram por amor a mim, as situações, as escolhas, a esse trabalho que eu desenvolvo. Então, o escolher por amor também envolve abdicar, reivindicar e também abrir mão de certas coisas para que a gente entenda que daqui a pouco a gente vai ter uma outra história sobre o que a gente está vivendo. Daqui a pouco, qual vai ser a história, então, que você, que eu, que nós vamos contar sobre esse momento aqui de outubro de 2024 que a gente está vivendo. O que está acontecendo dentro da sua perspectiva? Se você pudesse me responder hoje, como é que você está? Qual é a história? Quais são os personagens? Quais são as áreas que estão sendo movimentadas? Está sendo suficiente para você? Então percebe, uma vez eu ouvi de uma oraculista, inclusive, ela foi criadora de uns baralhos que eu uso nos atendimentos, que são os baralhos do Tranca-Ruas de Maria Padilha. Ela falou sobre o amor não ser um poço de renda para ficar retido na fonte. E ela falou, é claro, isso dentro de um contexto muito amplo, onde a gente estava conversando sobre algumas situações. Mas eu absorvi a frase dessa maneira, né? O amor não é imposto de renda para ficar retido na fonte. Isso significa, ou essa questão, ela nos traz essa energia de que a gente precisa usar e movimentar e nos encontrar com aquilo que a gente ama fazer, que a gente ama viver, ou seja, o oposto também é verdadeiro. Quando o amor chegar, né, para tantas pessoas que vêm buscar atendimento, querendo saber quando é que vai aparecer tal pessoa, ou como é que é relacionamentos, ou resolver tantas coisas, como é que você quer estar quando o amor te encontrar? Seja o trabalho que você ama, seja o relacionamento que você espera, seja o projeto que você quer ver concretizado, como é que você se vê, como é que você se imagina, como é que você se sente quando o amor te encontrar, como é que você quer estar vivendo a sua história, que escolhas você está fazendo a partir de agora, quais são as suas verdades, quais são os preços que você está disposta a pagar, quais são as questões. Porque aos poucos a gente vai se apresentando para essa vida, essa pura vida acontecendo, para determinados lugares, para determinadas pessoas, para determinadas situações. E a gente vai percebendo que essas nossas escolhas do passado, as nossas dores, as nossas coisas bem resolvidas e mal resolvidas, criaram esse caminho para que a gente crie intimidade com a gente mesmo. Olha que interessante isso, né? Tudo serve para que a gente diga para uma situação ou outra, seja ela boa ou ruim, seja ela que nos traga uma força evolutiva ou retrógrada.
Tudo isso serve para a gente dizer, eu tô aqui. Então a pergunta nessa semana, com todas essas dinâmicas e o convite, é aonde é que você está se apresentando, contando essa história? Você está dizendo, eu tô aqui para onde? Eu tô aqui para os ciúmes, para a obsessão, para a inveja, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, ninguém me tira daqui? Ou eu tô aqui para aquilo que eu tenho para aprender, para entregar o meu cuidado, para entregar o meu amor, para entregar aquilo que me faz bem e que também faz bem para o meu entorno, que acrescenta. E isso é uma grande dinâmica do nosso mundo dual, né? A gente vive entre o que é bom e ruim, entre o que é claro e escuro, então essa dualidade presente, ela sempre vai trazer essa dinâmica inevitável, ou você está em um lugar ou você está em outro. Isso fica muito incisivo, isso fica muito aparente quando a gente tem essas dinâmicas mais intensas, de muitos planetas em transição, e aí vem uma super camada de frequências emocionais para a superfície, trazendo à tona muito conteúdo. Então, refletir como a gente conta a nossa história, refletir sobre ilusões temporárias de falsa autoestima, porque aí quando o bicho pega, você vê que na verdade você não estava sentindo exatamente daquela forma que você estava narrando. E aí isso traz questões de relacionamento, né? A opção de um tipo de contrato ou outro dentro de um relacionamento afetivo, a opção de um tipo de funcionamento dentro de um trabalho ou de outro, o que funciona de fato de acordo com o teu gradiente emocional, o que você considera evoluído, que nem sempre funciona para você. Então toda essa ideia é entender o amor, a frequência do amor como algo que não precisa ficar retido. Se você não está conseguindo colocar isso nas áreas da sua vida, porque todas elas estão neste grande caldeirão alquímico em movimento, vem muitas novidades por aí, de acordo com o nosso nível de resistência ou não. Se você tem a tendência a resistir muito à mudança, de segurar muito as situações, isso pode parecer um pouco mais difícil. Então, pensar nessa dinâmica da lua cheia como essa força que se opõe à consciência solar, também como algo que está fazendo parte de uma composição de danças, aonde eu gosto de trazer para simplificar e criar imagens que também nos ajudam a visualizar esses movimentos do céu, os planetas como personagens, né? Esse grande teatro da vida, nós atuando aqui como personagens, eles nos influenciando como personagens, como atores. Então, nessa dinâmica, a gente vai pensar em Mercúrio, que acabou de entrar em Escorpião, como um personagem muito profundo, que vem para transmitir, para comunicar coisas que estavam guardadas num quartinho, num baú, que ficaram no passado e falavam, veja, olha o que eu achei, você lembra disso? As informações que vêm do passado ou daquela caixinha que ficou muito bem guardada debaixo do tapete do presente, ou informações que vêm do futuro. Então, toda essa caixa de Pandora de informações já deixa a coisa um pouco intensa. Como é que isso começa? Quando a gente sonha, sabe a sensação de sonhar com algo que vai acontecer, ou de sonhar com algo que você tem certeza que foi uma dinâmica passada, uma memória, sonhar com algo que te mexe, que você fala, esse sonho estava muito estranho, e buscar entender. Lembram do que eu falei semana passada sobre o significado da palavra abracadabra? Significa eu crio o que eu falo. Se eu crio o que eu falo, então eu cuido do que eu penso e do que eu sinto, para na hora de se comunicar, eu consiga comunicar o essencial, o que eu realmente quero que chegue de informação. Por quê? Junto dessa dinâmica de atores ali, Vênus, a deusa da frequência, que também é aquela frequência só love, e das conexões de valor, e dos cuidados
com a matéria, com o financeiro, com as aparências das situações, ela ingressou agora em Sagitário. Então, nessa dinâmica, ela já se opõe a Urano, que é um outro personagem que ele gosta de meter o pé na porta. Ou seja, esse encontro de Vênus com Urano vai nos auxiliar ou implicar em enxergarmos o que antes a gente não estava a fim de enxergar. Vai influenciar no que a gente também vai fazer com isso. Bom, agora eu tô vendo que isso aqui não tá funcionando, ou que isso aqui vai precisar mudar, e eu nem imaginava, e isso aqui me incomoda, e peraí. Então, o caminho que se abre depende do grau de valor e de originalidade que você deseja colocar naquela relação, naquele investimento, naquele projeto, com você ou com os outros. E aí a gente tem ali no céu toda uma configuração que a gente chama de grande cruz ou de quadrado em T, é uma situação meio que dos planetas se juntando para ser fora da lei mesmo, para mudar as situações. Então, a sensação de descontrole, ela pode vir nos próximos dias. E aí, por que a gente fala sobre isso? Para antecipar. Para você observar se a coisa está ficando meio descontrolada, se você está saindo meio do eixo, se você está querendo já explodir, indo além daquilo que é necessário. Opa, volta, respira, porque aquela crise pela qual a gente está enfrentando algumas situações nesses dias é para balançar, mas não é para cair, né? É aquela crise que vai nos transformar dali a pouco. Então aguenta aí, que já passa. Quanto maior a nossa resistência de não podia estar sentindo isso, ou não podia ser assim, ou isso precisa ser resolvido porque eu quero que seja. Quanto maior a nossa resistência nesse sentido, essas mudanças, essas transformações, mais tempo e mais energia a gente despende. Então é muito importante que a gente invista nos nossos valores e assuma essa proposta da Vênus em Sagitário como uma energia de uma arqueira, né? Eu sei para onde eu quero ir, eu sei para onde eu vou liberar essa responsabilidade. Eu tô focada aqui nessa situação, precisa ser resolvida, para que no final de semana essa lua toda emocionada, com todos esses planetas em movimento, em prática, em energia, comece a sair da inércia para ir em direção ao que você realmente quer. Então as coisas vão se movimentar. Cuida de você para que você esteja no eixo, olhando para você, deixa o outro fazer as loucuras dele, fala o menos possível, interfere o menos possível, para segurar essa onda bem bonitinha, para guardar essa energia para a hora que o movimento chegar e te encontrar, pelo menos de pé. E aí a gente vai passando a limpo tudo isso. Então aproveita o final de semana para movimentar o essencial, fazer uma faxina, para escrever aí o que você precisa colocar para andar ao longo dessa próxima semana e para deixar as coisas se transformarem, porque é o que a gente fala muito na Mercúrio, né? A grande magia é a autotransformação. E para finalizar hoje, vamos falar sobre a carta que temos aqui do oráculo semanal. Vamos imaginar essa carta que eu trago aqui como a carta de cenário. Então esse é o momento onde eu realmente faço uma leitura e a carta chama esfera. Essa carta revela que você está entrando numa esfera do reino imaginal. Isso pode tomar forma de sonhos ou visões carregados de significado ou acontecimentos sincrônicos. Você pode passar a perceber de repente o que certos símbolos significam ou ser capaz de interpretar acontecimentos, como o voo de pássaros, como a chegada de várias cartas ao mesmo tempo, ligações telefônicas, coisas que acontecem na sua frente. A esfera é como uma semente. Ela tem potencial por meio de padrões de significado, mas ainda não está completamente manifesta. Pode vir até você como uma ideia ou a consciência de que antes você se sentia de maneira indistinta, mas que agora vê claramente como a fonte das suas ações. Então convém dar tempo à incubação por hora e deixar esse espaço imaginal se desdobrar dentro de você. Guarda dentro de si as imagens e as ideias que você tiver e refreie o impulso de se distrair.
para você confiar nos seus processos interiores. Visualizar essa esfera trazendo um senso de paz, de potencialidade, porque ela diz: incube essas ideias e deixe que o seu corpo imaginal venha à superfície enquanto você sonha acordado. Transforme o vácuo em possibilidades imaginativas. O que você vê? Essa carta ela traz uma afirmação no final. Eu me mantenho como uma testemunha silenciosa dos processos e imagens interiores até que eles estejam prontos para brotar. Ou seja, esse é o momento, de fato, da gente gestar algumas ideias, trazer essa energia para dentro, começar a colocar aquela força na intenção. Por que a gente libera na nossa carta aqui, da mochila, a gente libera uma cegonha, e aqui eu estou segurando a carta da cegonha, mostrando aqui nas nossas redes sociais, ao vivo no Instagram e no YouTube da Rádio Cultura.arte. Essa carta da cegonha ela vai trazer o seguinte: vamos liberar os preconceitos de isso aqui eu não faço, assim eu não gosto, isso aqui não é para mim. Então percebe que tipo de coisa que você está prestes a viver, prestes a experienciar, mas que você mesmo, você mesma tem algum tipo de preconceito que não deixa você colocar toda a tua fé naquilo. Então aceitar as surpresas também tem a ver com liberar os preconceitos. Se abrir para o novo, para que a confiança proteja os próximos passos. Porque aí a gente tem, afinal de contas, finalizando com a carta da Lua, que é o nosso conselho. Vamos abrir caminhos para essa energia da Lua, que nos traz sensibilidade, nostalgia, que traz essa ideia de não precisar controlar tudo no concreto, porque tem coisas para além da nossa visão que estão chegando e precisam de tempo para se assentar, para a gente decidir, para que a gente não deixe as coisas por conta do emocional, para não agir e reagir impulsivamente aos fatos dos próximos dias. Deixa essas angústias assentarem, deixa essas ideias se acalmarem, cuida com aquilo que a sua sensibilidade está te trazendo para não baixar a sua frequência, porque não existe magia sem planejamento, não existe magia sem fundamento e sem endereço, por isso a gente precisa se planejar, para que libere todas as dúvidas e a gente conheça realmente o que tem por trás das mudanças. Bueno? Então, graças a quem esteve aqui comigo ao vivo, para quem acompanhou aqui pelo Instagram, bom dia para Ana Flávia que chegou no finalzinho, bom dia e boa tarde para quem passou por aqui, Fernanda, o Igor, a Brenda, a Elisa, a Marcélia, a Flora, a Iana, o André, todo mundo que esteve aqui comigo, que deu uma passadinha para ouvir. Um beijo para vocês, um beijo para os ouvintes, um beijo para quem estiver acompanhando depois também. E finalizamos aqui o nosso programa Pura Vida Acontecendo. Eu volto com vocês na próxima quarta-feira ao meio-dia. Besitos e hasta luego! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima! Hoy declaro un cuerpo vivo